Tem medo da morte, né? Lá no fundo, se a gente pudesse escolher, ninguém queria morrer. Mas tem uma pessoa no mundo que deseja isso mais do que tudo. É um cara chamado Ismael Azizi. Não é que ele seja triste, nem que ele não goste mais da vida, né? Não tem nada a ver com isso. O caso aqui é que ele simplesmente não consegue morrer de vez. Até hoje ele já foi dado como morto 1, 2, 3, 6 vezes. E ele sempre volta. Não importa se é um acidente, uma queda catastrófica, uma mordida de cobra, uma doença terminal. Já até incendiaram o corpo dele. Ismael morre e volta. E esse mistério nem a medicina consegue explicar. Seja muito bem-vindo ao Casos Reais de hoje com a história do homem que não morre por... Fala pessoal, Peter aqui. Bom, Ismael Azizi é um homem de 40 anos, o tipo de pessoa aparentemente mais comum da Tanzânia. À primeira vista, ele não tem nada de demais. Mas quem conhece a trajetória dele não consegue nem ficar por perto. Como que um homem comum consegue pôr medo numa comunidade inteira só pelo fato dele estar vivo? De alguma forma ainda inexplicável, Ismael desafiou o silêncio eterno várias vezes. Respira fundo porque essa história vai mexer com seus sentidos. É uma história que tem cheiro de doença e coroas de flores. Ela vai te fazer sentir o frio da câmara mortuária e quase vai dar para ouvir o estalo da consciência voltando de novo e de novo. Aqui a gente fala de casos reais, fatos impressionantes, por mais difíceis que eles sejam. Bom, essa história começa no interior da Tanzânia, um país da África que pouca gente sequer lembra que existe. Mais de 100 línguas diferentes são faladas nesse país. E só com essa informação você já pode imaginar, né? São muitos vilarejos fechados dentro da própria história, dos próprios costumes e das próprias crenças. E no vilarejo, afastado de tudo, na cidadezinha de Ukul, mergulhado em tradições ancestrais, um homem comum provou do impossível. Ele nasceu e viveu o tempo todo ali, aos olhos dos parentes, amigos e vizinhos do vilarejo. Ismael nunca tinha apresentado nenhuma habilidade diferente de qualquer outra pessoa. Ele nasceu numa família pobre, com pai, mãe, irmãos, nada diferente de todo o resto do povo do vilarejo. Ele sonhava em estudar e ter uma vida confortável, mas nada disso foi possível. Ismael não pôde estudar por muito tempo, não tinha nada de especial. Até que num dia qualquer de trabalho, as pessoas que presenciaram o acidente tinham certeza que, dada a gravidade do acidente, o Ismael não ia sobreviver. Ismael estava gravemente ferido quando as pessoas em volta chamaram ajuda e ele foi levado às pressas para o hospital em estado crítico. Ao mesmo tempo que isso acontecia, a família e os amigos mais próximos foram avisados e todos foram correndo para o hospital. Mas o pior aconteceu. Ismael não resistiu aos ferimentos e já chegou sem vida no hospital. Os médicos confirmaram a morte e encaminharam o corpo sem vida do Ismael para o necrotério. E aí, enquanto os familiares se preparavam para o funeral, o inesperado aconteceu. Ismael simplesmente acordou. Ele conta que não sentiu nada quando acordou, só frio. A consciência foi voltando aos poucos enquanto ele levantava e caminhava. E vendo essa cena, os funcionários do necrotério ficaram em pânico. Isso nunca tinha acontecido antes. Ninguém que foi dado como morto pelos médicos tinha voltado à vida, muito menos já lá dentro do necrotério, né, várias horas depois da morte registrada. Não. Numa situação dessa, muita gente questiona a própria fé, as próprias convicções, a própria razão. Mas nada disso importa diante dos fatos. A realidade se impõe acima de qualquer coisa. E o fato naquele dia era que simplesmente, sem qualquer chance, o homem que entrou morto naquele necrotério saiu vivo, andando com as próprias pernas. Os funcionários do necrotério ligaram para a família do Ismael e ele foi levado de volta para casa.